Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Louvado seja Deus. Vamos colocar esse microfone aqui. Capítulo 21. Glória a Deus. Quando você procura, capítulo 21. Vamos estar lendo alguns versículos nessa noite. Com a graça do Senhor. Mateus capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. E o versículo. Vamos ler o versículo 29. Capítulo 21, versículo 29. Glórias ao nome de Jesus. Deus é poderoso, está nesse lugar. Quem comprou, diga amém. Amém. Capítulo 21 do Evangelho de Lucas. E o versículo é o 29, que diz assim: E Jesus disse-lhe uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já se tem rebentado, já tem florescido, começado a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto já está o verão. Assim vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Glória a Deus. Vamos ler de novo. Assim também vós, quando virdes essas coisas acontecer, sabei que está próximo o reino de Deus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te adorar na beleza da tua santidade. Senhor, fica conosco, nos guarda, nos ajuda, nos dá força para vencer, nos dá graça para prosseguir fazendo o teu querer e a tua vontade. Opere em nossas vidas, Pai, nos dá graça para buscar a tua vontade. A tua vontade, Pai, que deve ser feita. E é esta que nós procuramos, Pai. Não a vontade nossa, não a dos outros, mas a do Senhor. Que o Senhor venha nos guiar a toda a verdade, porque é para isso que o teu Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, está na nossa vida, morando todo dia. E esse Espírito Santo, Pai, ele não habita, ele não veraneia, ele não passa final de semana, feriado, ele mora conosco. Faz de nós um templo do teu Espírito, para glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tome teu assento. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão que aqui está. Que Deus venha te abençoar e venha te dar uma semana cheia da presença de Deus. Eu não vou demorar muito, já vou encerrar. E eu tinha uma outra palavra programada para pregar hoje, mas quando a gente aceita Jesus, a gente aprende que a gente não foi chamado para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Então a gente morreu. Olha para quem está do outro lado e diga: você morreu. Você morreu para o mundo, morreu para as suas vontades e passa agora a viver a vontade de Deus. E o Espírito Santo, irmãos, alguns cultos já Deus está falando, através dos pregadores que subiram aqui, sobre os últimos dias, os últimos tempos. E a palavra de hoje se refere a isso. Últimos dias,
a última hora da igreja na face da terra. O capítulo 21 de Lucas, ele é um paralelo do capítulo 24 de Mateus. Se você for olhar os dois capítulos, 21 de Lucas e 24 de Mateus, você vai ver que tem muita semelhança num capítulo para o outro, porque é o sermão que Jesus, ele fala acerca de coisas escatológicas, coisas que vão acontecer no futuro. Amém? E todos nós que lemos a Bíblia, que conhecemos a Bíblia, que estudamos, porque só ler não adianta, tem que estudar. Todos nós que estudamos a Bíblia, nós vemos que tudo que Jesus falou, ele tem se cumprido absurdamente rápido. Se nós fôssemos voltar lá na década de 70, onde eu nem nascido era, nós vamos ver que já lá naquela época era cantado, era pregado. Eu gosto muito do louvor antigo, né? Gosto bastante, escuto. Lá na década de 80, não era nascido também, mas era muito cantado, era muito pregado. Hoje, a gente vê que vivemos em uma época onde quase que não se fala mais na volta de Jesus. Pastor, onde tu quer chegar com isso? Eu quero te dizer, irmãos, eu cheguei à seguinte conclusão, ninguém me falou. Eu, estudando, analisando e meditando a palavra, eu entendi, irmãos, que tem coisas que Deus fala, tem coisas que Deus revela, e tem coisas que Deus não fala, não revela. É você que tem que entender. Isso é um princípio de estudo. E eu, meditando em tudo isso, entendi. E pude contemplar e ver a década de 60, 70 e 80 estava mais longe, presbítero Rivaldino, da volta de Jesus do que nós estamos. Não entendi, pastor. A nossa geração está mais perto da volta de Jesus do que aqueles que cantavam e pregavam lá na década de 70, 80, 90. Eles estavam mais longe da volta de Jesus do que nós. Nós estamos mais perto da volta de Jesus do que eles estavam. Só que eles pregavam mais a volta de Jesus do que nós que estamos mais perto da volta de Jesus. E uma coisa é certa, que o ser humano ele se acomodou. O ser humano ele tem um grave defeito, que ele não sabe esperar. Olha para quem está do lado dele, é verdade, Senhor? Verdade, Senhor. O ser humano não sabe esperar. Ele foi esperando. Ele viu que o negócio demorou, porque Jesus não deu data. Jesus não disse no dia tal, hora tal, assim eu vou voltar para buscar a igreja. Não. Jesus ele deu sinais. Diga comigo, sinais. A fraca diga sinais. Quando você anda em uma rodovia, quando você dirige um carro, ou quando você está de ônibus, você vai ver que quando você pega a estrada, durante a trajetória, seja ela da onde você está para onde você está indo, durante a tua trajetória, no meio do caminho vai ter placa. Diga comigo, placa. Que placa é essa? A placa de velocidade, dizendo, marcando o limite que tu pode andar, né? Vai estar marcando nas placas a distância que fica tal cidade. Vai estar marcando aonde há um retorno, aonde há uma bifurcação. Vai estar marcando aonde há um trevo. Não é assim? Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Então a volta de Jesus, nós devemos esperar a volta de Jesus da mesma forma como se nós estivéssemos pegando a estrada para viajar ou para ir a algum lugar. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Calma que tu já vai entender. A volta de Jesus é como eu e você pegar e sair. Quando nós saímos na estrada, quando nós pegamos o carro para dirigir,
Nós estamos olhando e cada momento que nós passamos por uma placa que está dizendo, ó, aqui é tal cidade, aqui você dobra ali, aqui fica tantos quilômetros, aqui você não pode passar dessa velocidade. A palavra de Deus, ela está o tempo todo sendo as nossas placas. Aqui você pode andar, isso você pode fazer, é isso que você tem que fazer, é aí que você tem que andar. É por ali que você deve agir, é dessa maneira que você deve agir. Para quê? Para que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus. Amém? Quantos estão esperando a volta de Jesus ainda? Levante a mão e diga glória a Jesus. Amém, glória a Deus, estou na igreja certa então. Jesus falou assim, ó: quando a figueira começa a brotar, vocês sabem que o verão está se aproximando. Diga comigo, quando a figueira brota, o verão está se aproximando. Sabe o que Jesus olha para os discípulos, para o povo que estava vindo? Está dizendo, quando todas essas coisas começarem a acontecer, certo é que o reino do céu está perto. Aleluia. Repita comigo, o reino do céu. Diga comigo, a volta de Cristo está mais perto do que nós. Diga, do que nós podemos compreender. Quando a figueira brotar, o verão está se aproximando. Quando todos esses sinais começarem a acontecer, certo é que o reino de Deus está perto. Que sinais são esses, pastor? O capítulo 21, o versículo 10, versículo 9, se tu quiser abrir, mantenha a permanência bíblica aberta. O versículo 9 diz o seguinte: qual é o sinal, pastor, de que a figueira estará brotando? Qual é o sinal, pastor? Jesus usando a linguagem aonde o povo da época iria compreender, porque era um povo agricultor. Então eles entendiam tudo de plantação, de figueira. Inclusive a figueira é uma das árvores que representa profeticamente Israel na Bíblia Sagrada. Quando a figueira começar a brotar, certo é que sabei que o reino de Deus está perto. Qual é o sinal, pastor? Versículo 9 do capítulo 21. Quando ouvirdes, acompanha comigo, quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assustei, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Eu olho para nossa geração e quase entro em depressão, e olho o jornal e saio apavorado, disseminando notícia trágica. E quem lê Bíblia está bem tranquilo, sabendo que tudo isso aí é normal, de acordo. Ai meu Deus, e vão explodir a Rússia. Calma, irmão. A guerra da Rússia é um parque de diversão perto do que está por vir. Calma, o negócio vai piorar. O anticristo é muito mais pior do que o Vladimir Putin, né? Presidente da Rússia. Jesus disse: quando se levantar, ouvires de guerra, rumores de guerra, não vos assustei. Como é que o povo está hoje? Assustado. Não está dormindo. Está com medo. Irmãos, esse comportamento eu espero de quem não é da igreja, de quem não tem Jesus na vida. Mas de crente, irmão, crente tem que olhar para cima e dizer: e Jesus falou que isso ia acontecer. O mundo aí fora está todo amedrontado. E eles estão vendo que tudo aquilo que os crentes pregam, eles lá de trás, da década, lá que eu falei, eles estão apavorados, porque estão vendo que tudo aquilo que o crente pregou até hoje, agora começou a acontecer. E eles estão com o olho arregalado, com medo. E muitos de nós, para nossa vergonha, acabam ficando com medo também, irmão. E eu venho te dizer, em nome de Jesus, não precisa ficar com medo. Porque Jesus disse que quando isso começar a acontecer, não se assuste, porque ainda não é o fim. Versículo 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Se nós for olhar na nossa história, irmãos, a nossa história
a história do planeta Terra, teve duas grandes guerras mundiais. Uma em 1914 e a outra em 1939. E se nós formos nos aprofundar, nós vamos ver que a primeira guerra não foi bem curada, por isso que teve a segunda. E ainda não foi curada. E vai dar a guerra. Por quê? Porque o homem não quer se dobrar a Deus. O homem está se considerando Deus. O homem é caco. O homem é pó. O homem é farelo. O homem não é nada. Quem é Deus. Eu nunca vi alguém se levantar contra Deus e não ficar imune, ficar de pé. Nunca vi. E nunca vou ver. Se tu conhece, me convida para me conhecer. Haverá levantar-se a nação contra a nação e reino contra reino. Escute, versículo 11, acompanhe comigo. E haverá em vários lugares grandes terremotos. Diga comigo, grande terremoto. Você sabia que do ano 2000 até o ano de 2010 já aconteceu mais de 200 mil terremotos no planeta Terra? Segundo uma pesquisa feita, terremotos, imagina de 2000 a 2010, 10 anos, 200 mil terremotos, fora o que é contado de 2010 para cá. Haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência, e haverá também coisas espantosas. Essas coisas espantosas aqui não está nomeado. Você já se perguntou por que não tem um nome? Coisas espantosas. O que é uma coisa espantosa? É algo que deixa o outro apavorado, deixa o outro perplexo, se perguntando o que é isso. E a gente olha para o nosso dia a dia, para a nossa sociedade, e a gente está vendo muitas coisas que a gente não sabe o porquê. Muitas enfermidades que a gente não sabe o porquê. É Covid-19, é H1N1, até dengue agora está dando, Deus que me perdoe. Coisas espantosas que deixarão as pessoas apavoradas. E grandes sinais do céu. Não é sinais no céu, é sinais do céu. Jesus quis dizer para mim e para você, irmãos, que isso era só o começo. Diga comigo, é só o começo. Diga comigo, o pior está por vir ainda. Jesus disse que quando isso começasse a acontecer, não era para se assustar, porque ainda não era o fim. Haveria fomes, terremotos, pestilência, coisas espantosas e grandes sinais do céu. O céu, ele vai passar por calamidade. A gente toda hora vive o cientista falando que vai cair um asteroide, né? A gente ouve sempre, toda hora quase. Isso são sinais do céu que acontecem em pequeno número, mas que vão se intensificar. Porque e o que Jesus falou que acontecer, vai acontecer. Vamos pular para o versículo 25. Jesus vai dizer: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Porque a gente ouve tsunami, vários tsunami na Indonésia, nas Filipinas, no Japão, que destruíram muitas coisas. São sinais que Jesus está se aproximando. As nações em angústia, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, não conseguindo mais entender o que está acontecendo. Versículo 26: homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Homens, mulheres, com medo. Quando começou o coronavírus, irmão, no ano de 2019, por isso que o nome é Covid-19, coronavírus, doença do ano 2019, Covid-19. Muita gente, irmãos, morreu
de depressão. Muita gente quis aliviar a dor, o desespero, o medo e atentou contra a sua própria vida. Por quê? Porque estão com medo do que está por vir. Mas se eles usassem o tempo deles para entender a vontade de Deus que está contida nesse livrinho de capa preta, eles não precisariam atentar contra a sua própria vida, porque aqui está dizendo, é só o começo. Homens espalhando de terror, na expectação, ou seja, na expectativa do que é que vai mais acontecer de ruim, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. A gente ouve falar, irmãos, em tantas coisas que acontecem no céu. É o sol mais quente do ano, das últimas 10 décadas, dos últimos 10 anos, 20 anos, 50, 60 anos. São dias frios como a gente nunca viu no passado. Antigamente tu olhava para o céu, tu olhava para o dia, tu conseguia decifrar se ia chover. Hoje, às vezes, tem a previsão que vai chover, tu espera a chuva e não vem a chuva. Não é assim? Porque os tempos mudaram, a natureza ela mudou. E essa mudança é indício da aproximação de Jesus, da volta do Senhor. Louvado seja Deus. Antes tu conseguia discernir as estações do ano. Verão era frio, e verão era calor, perdão, e inverno era frio. Hoje, nos dias de hoje, às vezes tu vai ver o inverno é um calorão, não é assim? E às vezes tem dias de verão que é muito frio, porque há um destempero, um descontrole, indício que Jesus está perto. Louvado seja Deus. Versículo 28. Ora, escute, quero que tu escute bem esse versículo aqui. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, diga comigo, quando essas coisas começarem a acontecer. Tu entendeu o que tu leu? Não é quando isso acontecer, não é quando isso terminar. Quando estas coisas começarem a acontecer. Que coisa, pastor? Vamos voltar de novo. Quais são essas coisas? Quando essas coisas? Que coisas? Quando haver rumores de guerra, quando nação se levantar contra nação e reino contra reino, quando haver em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilência, coisas espantosas, sinais do céu, quando começar a haver sinal no sol, na lua, nas estrelas, quando a sociedade começar a estar em perplexidade pelas coisas que estão acontecendo na terra, no céu, no mar, quando os homens começarem a ficar apavorados na expectativa, aterrorizados com as coisas que vão ainda acontecer, quando as virtudes do céu começarem a ser abaladas, Jesus está querendo dizer, quando essas coisas que eu citei aqui começarem a acontecer, olha o conselho de Jesus para nós. Quando essas coisas que eu citei aqui começarem a acontecer, olha Jesus dizendo para mim e para você, olhai para cima. Você está entendendo? Diga, olhai para cima. Aleluia. O que Jesus está querendo dizer, irmãos, não é tempo de nós ficar prostrado, olhando, se alimentando de notícia, de tragédia ruim que acontece. É tempo de nós levantar a cabeça para cima, louvado seja. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Não é tempo da igreja andar prostrada, cabisbaixo, trancada dentro de casa, depressiva. É tempo de nós nos levantar como cidadão do céu, como servo de Cristo, levantar a cabeça, porque o nosso socorro, ele vem de cima, ele vem do alto. É sinal que Jesus está se aproximando, e eu e você temos que estar preparados para se encontrar com ele naquele grande dia. Só quem está esperando esse grande dia acontecer, levante a mão dessa noite. Eu sinto algo bom dessa noite. Quando essas coisas começarem
começarem a acontecer, não fica depressivo. Não vai na casa do outro, não está lá a múmia. Tu viu? Pois é, vai dar a terceira guerra mundial. Para com isso, irmão. Não faz isso, vai orar. Levanta a cabeça, vai para a rua e diga: Jesus está voltando. Jesus está chegando para levar a sua noiva para morar com Ele, para todo sempre na presença de Deus. Só quem faz parte da noiva, levanta a mão nessa noite e te coloque de pé nesse lugar. Porque quando a figueira começar a brotar, o verão se aproxima. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, certo é que o reino de Deus está perto, está vindo, está próximo. Deixa eu te dizer algo. Jesus, ele não vai voltar. Ele já está voltando. Você não deve se preparar. Você deve andar preparado. Pode ser hoje. Pode ser daqui 10 minutos. Ah, pastor, mas pode ser daqui 10 anos. Como pode ser daqui 10 segundos. Que nós todos os dias venhamos lavar as nossas vestes no sangue de Jesus. Que nós venhamos andar na luz. Que nós venhamos aborrecer as obras das trevas. Que nós venhamos amar o nosso irmão, até aquele que não gosta da gente. Se nós andarmos na luz, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós vamos ter comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue que nos purifica. É o sangue que nos lava. É o sangue que nos liberta. É esse sangue, preço pago na cruz, que vai nos levar a morar com o noivo no céu. Põe a mão no teu coração, eu quero orar contigo. Jesus está voltando. Que nós devemos estar preparados. Que nós possamos todo dia buscar a face do Senhor. Eu quero orar contigo. Fecha seus olhos. Senhor, eu quero apresentar a tua noiva nessa noite. Eu quero te glorificar. Eu quero te exaltar. Porque o Senhor é santo. O Senhor é poderoso. O Senhor é majestoso. O Senhor sim merece a honra. O Senhor sim merece a glória. Merece o nosso louvor. Esse culto aqui, Pai, é para o Senhor. Esse culto aqui, Pai, não é para nós nos mostrar. É para o Senhor ser glorificado. É para o Senhor ser cultuado, Pai. O motivo maior de nós estar reunidos aqui, meu Deus, é por causa do Senhor. Se não fosse o Senhor, Pai, de nada adiantaria nós estar reunidos aqui. Eu quero pedir que o Senhor venha guardar a tua noiva. Que o Senhor venha guardar a tua igreja. A tua igreja militante, a tua igreja que proclama o teu evangelho, a tua igreja que faz a tua vontade na face da terra. Continua conosco, nos guardando, nos ajudando, nos protegendo, fazendo o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Fica conosco, nos guarda, nos ajuda. Faz a tua vontade acontecer sobre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Tome teu assento por um minuto. Nós queremos rapidamente contar alguns anúncios.